Na aula de hoje falaremos sobre multiplicadores de Lagrange, em específico falaremos sobre problemas com duas restrições. Então, como na aula anterior, o problema se resume a maximizar ou minimizar uma função genérica. Nesse caso que a gente vai estudar são funções de três variáveis, em conjuntos desse tipo aqui. Conjuntos do tipo x, y, z, tal que a g de x, y, z é igual a k1 e h de x, y, z é igual a k2. Ou seja, esse conjunto aqui é a interseção de duas superfícies de nível, como eu estou mostrando aqui nessa figura. Se você reparar, tem uma superfície de nível aqui em azul e ela está se intersectando com essa de vermelho e forma essa linha de preto, que é exatamente um conjunto desse tipo aqui. E nesse caso o problema é chamado de problema com duas restrições. Em seguida nós temos um teorema que garante a existência dos multiplicadores de Lagrange, nesse caso, que ele diz o seguinte: se a função de três variáveis for diferenciável no aberto do R3 e se tivermos um conjunto B, que é exatamente esse conjunto aqui de preto, a interseção de duas superfícies de nível, então, supondo que G e H, que são as funções que estão aqui dentro, que elas que dão essa região B, se elas têm derivadas parciais contínuas em A e se o produto vetorial é diferente do vetor nulo, essa notação aqui, com esse símbolo aqui desse chapeuzinho, isso aqui para a gente significa o produto vetorial de dois vetores. E lembre que o produto vetorial resulta num terceiro vetor. Nesse caso, eu estarei supondo que esse terceiro vetor é diferente do vetor nulo. Para todos x, y em B, então se nós tivermos que ABC é um extremante local de f em B, então existirão lambda e mu, nesse caso eles são os multiplicadores, tal que essa condição aqui ela é cumprida. O gradiente da f em ABC é igual a lambda vezes o gradiente da g em ABC mais mu vezes o gradiente da h em ABC. Então a gente pode fazer uma demonstração desse teorema. É bem parecida com a demonstração do teorema da aula anterior. Se resume a supor que ABC é ponto de máximo local de F nesse conjunto B. Então, o que é que isso significa? A gente pode supor isso sem perca de generalidade. Isso significa que, imagina que você tem aqui o ABC, significa que existe uma bolinha ao redor de ABC. Nesse caso, a bolinha dessa vez está no R3, então ela é tridimensional. De modo que quando você intersecta essa bolinha com esse conjunto B aqui, ou seja, quando você considera essa parte aqui marcada de vermelho, a gente tem que f de A, B, C é maior ou igual que f de x, y, z para todo x, y, z nessa parte aqui de vermelho, ou seja, pertencente a essa bola de centro em ABC e raio R, digamos que essa bolinha aqui, centrada aqui em ABC, tenha um raio R, intersectado com esse conjunto B. Isso aqui bem parecido com o teorema anterior, o começo. Então a gente supõe isso. Aí além disso, como eu estou esquecendo aqui do A, mas como o conjunto A ele é um conjunto aberto, então a gente pode supor que isso tudo aqui está dentro de A. Então imagina que aqui você tem o A, é algo de 3 dimensões, então a gente pode supor que isso aqui está dentro de A. Agora, repare que dessa condição aqui de que o produto vetorial entre o gradiente da G e o gradiente da H ser diferente de zero, isso implica que o gradiente da G ele é diferente de zero. Quando eu falo zero aqui, é o vetor 0, 0, 0. E o gradiente da H também é diferente
do vetor 0, 0, 0. Porque se alguma dessas fosse igual ao vetor nulo, a gente teria que esse resultado do produto vetorial seria exatamente o vetor nulo, né? O que não está acontecendo. Então, disso aqui vai resultar, né, pelo teorema das funções implícitas, né, o que é que vai dizer esse teorema? Diz que vai existir uma curva diferenciável, né, uma gama, definida num intervalo i em R3, tal que gama de um certo T0 vai exatamente em cima de ABC, e a derivada, gama' em T0, é diferente do 0, 0, 0. Ou seja, geometricamente a gente tem aqui um intervalo i, né, digamos esse daqui todinho, e a partir daqui a gente tem uma função de modo que o gama desse T0 vai exatamente aqui em cima do ponto ABC. Aí a gente usa, né, que pelo fato da gama ser diferenciável, ela é contínua. Se ela é contínua, então, dado o R, né, dado esse R aqui da bolinha, dado esse R, vai existir um delta maior do que zero, né, tal que quando t pertencer ao intervalo t0 menos delta, t0 mais delta, a gente vai ter que o gama de t pertence à bola de centro ABC e raio R intersectado com B. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Geometricamente eu estou dizendo aqui que ao redor de T0, eu estou fazendo um intervalinho, T0 menos delta, T0 mais delta, de modo que para todos esses valores que estão aqui dentro desse intervalozinho, a função gama aplicado neles cai aqui nessa parte de vermelho aqui que eu marquei. Ou seja, eu estou dizendo que essa parte de vermelho aqui, ela fica parametrizada por gama. Aí o que é que a gente olha? A gente olha para essa condição aqui, né, que o ABC é ponto de máximo local. Então, o que é que isso diz, né, em termos da gama? Se você reescrever isso, fica exatamente assim. F de gama de T0, né, porque gama de T0 é exatamente o ABC, né, tá aqui, ele é maior ou igual do que f de gama de t, onde esse t está vivendo aqui em t0 menos delta, t0 mais delta. Essa condição aqui de cima é exatamente a mesma coisa que essa daqui. Mas o que é que isso está dizendo? Isso está dizendo que t0 é ponto de máximo local para a função f de gama de t. Não é isso? Está dizendo exatamente isso. Mas se a gente sabe que T0 é ponto de máximo local e essa função aqui, do jeito que está escrita, né, f de gama de t, ela é de uma variável, né, porque ela só depende de t, né, do jeito que está escrito aqui. Então, a gente sabe que f de gama de t0 linha é igual a zero. Né? Você sabe que num ponto de máximo a derivada se anula. Então você tem isso. Só que, veja só, se você derivar essa expressão aqui de f de gama de t, você tem o seguinte, que a derivada de f de gama de t, aí a gente usa a regra da cadeia. Isso é exatamente derivada parcial de f com relação a x, aí aqui dx dt, mais derivada parcial de f com relação a y, dy dt. Isso aqui é a regra da cadeia. Só que se você considera esse caminho aí, gama de t, como x de t, y de t, né, digamos que no começo você considerou desse jeito, isso é a derivada da primeira coordenada do caminho e essa daqui é exatamente y' de t. Portanto, um modo de escrever isso aqui é como sendo o gradiente de f em gama de t, produto interno com gama' de t, né? Porque quem é gama' de t? Gama' de t é exatamente o vetor x' de t, que é exatamente dx dt, y' de t, que é exatamente dy dt.
e o gradiente de f de gama de t está aqui, a primeira entrada e aqui a segunda entrada. Então, substituindo isso em T0, a gente tem exatamente, né, essa condição aqui, ela significa exatamente que o gradiente de f em gama de T0, produto interno com gama linha de T0, é igual a zero. Pronto, então vamos guardar aqui essa condição. Agora, por outro lado, vamos olhar aqui para a construção da gama, né? A gente tem, além disso aqui, né, que como ela é parametrização da B, a gente tem que gama de T, ela pertence a B, né, para T em I. Então, o que é que isso significa? Isso significa que a G de gama de T é exatamente K1 e H de gama de T é exatamente K2, né? Porque quando você cai aqui no conjunto B, né, se você faz G dos pontos, cai em K1 e H dos pontos, cai em K2. Aí agora você pega e faz a derivada, né, tanto de G quanto de H com respeito a T e vai conseguir uma expressão desse mesmo tipo. Então fica assim, né, derivando em T, né, derivando as duas em T, você vai ter que o gradiente da G em gama de T, produto interno com gama linha de T é igual a zero. E você também vai ter que o gradiente de H de gama de T, produto interno com gama linha de T, vai ser igual a zero. Só que isso, né, essas duas coisas aqui vão acontecer para todo T pertencente a I. Aí você toma em especial em T0. Então você pode pegar e substituir bem aqui, ó, T0, T0, T0 e T0. Aí pronto, você tem mais essas condições aqui. Agora vamos juntar tudo que a gente fez. O que é que você tem, né? Por hipótese da construção da gama, a gente tem que gama linha de T0 é diferente de zero. Nesse caso aqui, o zero é o zero vetor, tá? É igual a 0, 0, 0. Então, para finalizar, vamos fazer aqui uma figura para entender o que a gente conseguiu. Ó, aqui você tem uma das superfícies e imagina que aqui você tem a outra. Aí, imagina que aqui é o conjunto B, imagina que aqui é teu ponto ABC, e aí, imagine que aqui é o gama linha de T0. Então, olhando para essa condição aqui, olhe para essa. A gente tem o quê? Que o gradiente em gama de T0, produto interno com gama linha de T0 é zero. Ou seja, a gente tem que o gradiente da G faz 90 graus com esse vetor aqui, gama linha de T0. Então, a gente tem isso aqui. E aqui tem um vetor de 90. Só que a gente tem que o gradiente da H também faz 90 graus com gama linha de T0. Então, você tem aqui o gradiente da H em gama de T0. Só que além disso, olhe para essa condição aqui. Ela é chave para você finalizar. O que é que está dizendo? Está dizendo que o gradiente da F também faz 90 graus com gama linha T0. Ou seja, onde é que poderia estar nesse gradiente da F? Né? Ele vai estar aqui vai estar no plano gerado por esses dois vetores, pelo vetor gradiente da G e gradiente da H. Né? Porque ele deverá fazer 90 graus também com esse vetor gama linha de T0. Então veja que ele não pode estar em outro lugar além desse, né? Ele poderia estar para o lado de cá, né? Mas de todo modo ele deve estar no plano que é gerado pelos vetores gradiente da G e gradiente da H. Então se ele está no plano gerado pelo gradiente da G e gradiente de H, então é natural que existam lambda, mu pertencente a R, né, de modo que o gradiente de f de gama de T0 é igual a lambda vezes o gradiente da G em gama de T0
mais mu vezes o gradiente da H em gama de T0. Só que trocando gama de T0 por ABC, aí a gente conclui exatamente, deixa eu voltar, essa condição aqui, né, o resultado do teorema. Então o segredo ao final é esse, é perceber que o vetor gradiente da f, né, em ABC ou gama T0, ele está no plano gerado pelo gradiente da G e o gradiente da H. Com isso, a gente pode concluir a existência, né, desses dois escalares, né, que são os multiplicadores, de modo que vale essa igualdade aqui. E isso conclui, né, o teorema. E daí a gente tem uma receita, né, de como trabalhar com os multiplicadores de Lagrange para duas restrições, né? A gente quer determinar máximo e mínimo de uma função de três variáveis, sujeitas às duas restrições, né, que é a função g e a função h, cada uma sendo uma constante. Então, o que a gente deve fazer? Né? Nós devemos determinar todos os ABCs, mu e lambda, de modo que torna esse sistema aqui compatível, né, junto com essas condições, g de x, y, z igual a k1 e h de x, y, z igual a k2. Aí você calcula f em todos os pontos ABC que você conseguiu desse primeiro passo. E daí, no final, tem que argumentar de alguma forma, né, usando compacidade, da mesma forma que o caso anterior, né, que o maior desses valores será o valor de máximo de f e que o menor será o valor de mínimo. Né? Então tem que fazer alguma argumentação no final para poder justificar. Uma vez, né, que o que a gente consegue, né, pode ver aqui pelo teorema, a gente tem que o ABC precisa ser um extremante local para que isso aqui seja verdade, né? Então o que a gente consegue, né, são os candidatos, na verdade, não são de cara não são os valores extremos, né? A gente consegue os candidatos e daí a gente dá alguma justificativa, né, para dizer que realmente ele é um extremante local. Aqui vai um primeiro exemplo, determinar os pontos mais afastados da origem e cujas coordenadas estão sujeitas às restrições, né? x2 mais 4y2 mais z2 igual a 4 e a soma das coordenadas igual a 1. Então, o problema trata-se, né, de determinar os pontos que vão maximizar, né, a função d igual a raiz de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado mais z menos 0 ao quadrado. Ou seja, você quer determinar, né, imagina que aqui é a origem, 0, 0, 0. Você quer determinar os pontos, né, que estão a maior distância da origem e que estão sujeitas a essas duas condições aqui. Então, é natural que a gente vá mexer com a função distância, né? A gente queira maximizar a função distância. E daí, novamente, a gente tem uma raiz, né? E como eu já falei na aula anterior, é melhor evitar trabalhar com a raiz. Então, a gente maximiza a função quadrado dela, né? A gente maximiza f de x, y, z igual a distância ao quadrado, que é exatamente x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E daí, nós podemos reescrever as restrições, né, da seguinte forma. G de x, y, z igual a x2 mais 4y2 mais z2, que é igual a 4, e h de x, y, z igual a x mais y mais z, que é igual a 1. Aí veja só, a primeira coisa que você tem que verificar, o gradiente da g, quando você faz o produto vetorial com o gradiente da h, isso aqui dá diferente do vetor nulo, né? Isso é necessário para que você use o teorema, né? Deixa eu voltar no teorema. Ó, isso aqui é uma condição, né, que não pode faltar. Você tem que mostrar que o gradiente da g, produto vetorial com gradiente da h, é diferente do vetor nulo. Então, vamos olhar, né? Daqui a gente tem que o gradiente da g, é só fazer as derivadas parciais. Derivada com respeito a x dá 2x. Derivada com respeito a y dá 8y. Derivada com respeito a z dá 2z. Aqui você olha o gradiente da h. Quem é a derivada com respeito a x é 1. Com respeito a y também é 1 e com respeito a z também.
né? Porque aqui é uma soma, x mais y mais z. Então, como é que a gente faz produto vetorial, né? A gente escreve, né, com essa notação aqui. I, J, K, e aqui a gente coloca as coordenadas, né? Por exemplo, 2x, 2y, 2z, e aqui embaixo o gradiente da H, 1, 1 e 1. Aí essa conta aqui é a mesma coisa que você fazer I, né? Aí você faz o determinante dessa matrizinha aqui de baixo, no caso dessa daqui, I que vai multiplicar 2y menos 2z. Aí você passa para J, no de J tem um sinal de menos, né? Então, menos J. Você faz o determinante, né, dessa matriz aqui de cinza, né? Dessa matriz 2 por 2. Então fica 2x menos 2z mais K. Aí você faz determinante desses dois aqui de verde, esse e esse, né? Então vai ficar 2x menos 2y. Então colocando isso em notação de vetor, né? A mesma coisa que 2y menos 2z menos 2x mais 2z, 2x menos 2y. Aí você tem que ver que isso aqui é diferente de zero. Como é que você observa, né? Quando é que isso aqui seria zero? Né? Quando é que seria o vetor zero? Seria o vetor zero ou quando você tivesse que x, y, z já fosse igual ao vetor 0, 0, 0, né? Mas aqui não pode. Por que não pode? Porque a gente tem por hipótese que x mais y mais z deve ser igual a 1, né? É uma das condições aqui, né? Que x mais y mais z seja igual a 1. Outra condição para que isso seja zero é quando x é igual a y, que é igual a z. Mas aí, se isso acontecesse, o que é que a gente ia ter, né? A gente olha aqui para essa condição. A gente ia ter, então, que x ao quadrado, aí já olhando que x é igual a y é igual a z, né? Eu posso botar x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 4. Aí isso diz que x, no caso eu vou ter 4 mais 2, 6, x ao quadrado igual a 4, que implica que x é igual a 4 sobre 6, tirando a raiz. Isso dá mais ou menos 2 sobre a raiz de 6. Aí beleza, se você tiver isso, né, que o x é esse valor, então consequentemente y vai ser igual a esse valor e consequentemente z vai ser igual a esse valor. Só que você tem que a soma deve ser 1, né? X mais y mais z é igual a 1. Então, o que é que poderia ser esse sinal de menos? Não pode, né? Porque se fosse esse sinal de menos, a soma não dá 1 de jeito nenhum, né? Porque você ia ter um número negativo. Então, o que poderia acontecer aqui é de você ter 2 raiz de 6, né? Agora veja se 3 vezes 2 sobre raiz de 6, quanto é que vai dar isso, né? Vai dar 6 sobre raiz de 6, que isso é a mesma coisa que raiz de 6, mas raiz de 6 é maior do que 1. Então, essa condição aqui, ela não é satisfeita. Então, nós não podemos ter, né, x igual a y igual a z. E daí, se a gente não pode ter, então a gente tem que isso aqui vai ser diferente de 0, 0, 0. Né, porque isso não pode se anular. Aí daí tá legal, a gente conseguiu verificar que o produto vetorial é diferente do vetor nulo. Então a gente pode passar agora para o problema, né, para o problema de Lagrange. Então o que é que a gente está procurando, né? A gente vai procurar resolver esse sistema aqui. Gradiente da f de x, y, z igual a lambda vezes o gradiente da g de x, y, z mais mu vezes o gradiente da h
de x, y, z. Com as restrições, né, que g de x, y, z é igual, nesse caso aqui, a g é igual a 4 e a h é igual a 1. Então, beleza, só falta a gente fazer o gradiente da f. O da g e o da h a gente já fez bem aqui. Mas o gradiente da f é tranquilo, né? O gradiente da f vai ser 2x, 2y e 2z. Né? É só fazer as derivadas parciais dessa função. Então, a gente fica com o seguinte. 2x, 2y, 2z vai ser igual a lambda, que aqui o gradiente da g é 2x, 8y, 2z, mais mu vezes 1, 1, 1. Aí daí vem as condições, né? Que x² mais 4y² mais z² igual a 4 e que x mais y mais z é igual a 1. Então, a gente vai fazer agora igualdade coordenada a coordenada. Então, vai dar um sistema bem comprido. Então, fica assim. 2x vai ser igual a 2 lambda x mais mu. 2y vai ser 8 lambda y mais mu. 2z vai ser 2 lambda z mais mu. Além disso, as condições, né, de que x² mais 4y² mais z² igual a 4. E aqui de que x mais y mais z é igual a 1. Mas repare que eu posso reescrever esse sistema da seguinte forma. Veja que eu posso passar, né, uma vez que aqui eu tenho 2x, eu posso pôr em evidência o 2x e colocar vezes 1 menos esse lambda aqui. A mesma coisa eu posso fazer para esse termo e esse termo. Ou seja, eu estou querendo dizer que a gente pode fazer isso. Ó. 2x multiplica 1 menos lambda igual a mu. Né? Basicamente, eu passei esse 2 lambda x para o lado esquerdo. Aí eu faço a mesma coisa com os outros. 2y multiplica 1 menos 4 lambda igual a mu. Dessa vez aqui eu puxei o 8 lambda y para o outro lado, né, e em seguida pus em evidência 2y. Aí nesse último aqui, 2z, 1 menos lambda igual a mu. E além disso, as duas condições finais, x² mais 4y² mais z² igual a 4, x mais y mais z igual a 1. Aí agora eu vou juntar essas duas aqui. Quando eu junto isso, né, porque as duas são iguais a mu, então eu vou ficar com 2z, 1 menos lambda igual a 2x que multiplica 1 menos lambda. Então, se a gente tiver o seguinte, se lambda for diferente de 1, a gente tem que x é igual a z. Mas se acontece isso de x ser igual a z, então a gente olha para as duas últimas linhas. A gente fica com o quê? A gente fica com 2x² mais 4y² igual a 4. E aqui a gente fica com 2x mais y igual a 1. Se a gente tem essa daqui, né, então a gente pega essa daqui, essas duas últimas linhas e transforma nesse novo sistema aqui. Mas aí a gente pode pegar e escrever essa daqui como, por exemplo, y igual a 1 menos 2x, essa é a equação de baixo, e a gente pode jogar bem aqui em cima. Então a gente fica com 2x² mais 4
Aí você troca y por 1 menos 2x ao quadrado e isso dá 4. Aí você pode simplificar, né, tudo por 2. Então você fica aqui com x ao quadrado mais 2 vezes. Aí você já pode fazer esse quadrado aqui, né? Fica 1 mais 4x quadrado menos 4x. Como você simplificou tudo por 2, né? Então 4 sobre 2 fica 2. Então multiplicando aqui dentro, né, por esse 2, isso vai te dar 9x ao quadrado menos 8x mais 2 igual a 2. Ou seja, cancela 2 e 2 aqui, você fica com 9x quadrado menos 8x igual a 0. Então, o que é solução para isso aqui? Solução para isso aqui é x igual a 0 ou x igual a 8 sobre 9. Então, por consequência disso, né, uma vez que y é igual a 1 menos 2x, então a gente tem o quê? A gente tem que y é igual ou a 1, né, porque seria 1 menos 2 vezes 0, isso aqui quando x igual a 0, ou, né, a gente teria que y é igual a 1 menos 16 sobre 9, né, que é igual a 9 menos 16, né, que é menos 7 sobre 9. Isso aqui é quando x igual a 8 sobre 9. E nesse caso, a gente tem que o x é igual ao z, né? A gente está supondo isso bem aqui, né, que o x é igual a z. Então daí a gente consegue candidatos, né? A gente consegue os seguintes. No caso em que x é igual a 0, x é igual a z, né? Então você já bota 0 na primeira e na última coordenada. E para esse caso, quando x igual a 0, a gente tem o y igual a 1. Então a gente tem esse candidato. E no outro caso, né, em que x é igual a 8 sobre 9, o z também vai ser 8 sobre 9. E quem está no meio, né, vai ser menos 7 sobre 9. Aí beleza, a gente conseguiu esses candidatos, mas repare que a gente fez isso na suposição de que o lambda é diferente de 1. E se fosse lambda igual a 1? Né? Então, bem rapidinho aqui. Se fosse o lambda igual a 1, o que é que ia ter, né? Se fosse o lambda igual a 1, aí você olha para cá, você olha para cá, né? Se fosse o lambda igual a 1, a gente teria, consequentemente, que mu é igual a 0. Mas se mu é igual a 0, então a gente teria que y, né, por essa condição aqui do meio, você teria o seguinte, ó, 2y que multiplica 1 menos 4, né, uma vez que a gente está supondo o lambda igual a 1, ou seja, você teria menos 6y igual a 0. Isso implicaria o quê? Que y é 0. Mas se y é 0, então como é que a gente reescreve essas duas últimas linhas aqui do sistema? A gente escreve assim, x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4, e a gente escreve x mais z igual a 1. Aí daí a gente resolve do mesmo jeito que anterior, né? Você pode substituir, você pode fazer aqui, por exemplo, z igual a 1 menos x e substitui bem aqui. Então você fica com x quadrado mais 1 menos x quadrado igual a 4. Aí o que é que isso te diz? Vamos chamar isso aqui de 2 estrelas e continuar lá embaixo. Então aqui continuando a conta, isso vai te dizer que x quadrado mais 1 menos x quadrado igual a 4. Isso te implica que x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2x mais 1 vai ser igual a 4. Mas isso é a mesma coisa que 2x ao quadrado menos 2x. Aí no caso você passa o 4 lá, aqui para esse lado. Então fica menos 3 igual a 0. Aí daí você faz Bhaskara, né? O delta vai ser b ao quadrado, que é 4,
menos 4, vezes A, que é 2, vezes o C, que é menos 3. Ou seja, isso aqui dá 4 mais, aí 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. 4 mais 24, que é igual a 28. Aí daí você tem então que o x é igual a menos o b, ou seja, é 2, mais ou menos a raiz do delta, raiz de 28, sobre 2 vezes a, que é 4. Aí isso aqui você pode escrever 28 como sendo 7 vezes 4. Então você pode tirar um 2 da raiz. Então isso é a mesma coisa que 2 mais ou menos 2 raiz de 7 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 mais ou menos raiz de 7 sobre 2. Então tá aí o resultado de x, né? Isso implica que, então, os seus candidatos são o seguinte: a gente tem, para esse caso, que y é igual a 0 e a gente tem que z, vamos olhar bem aqui em cima, aqui ó, z vai ser 1 menos x. Então, vamos fazer antes isso, né? Vamos fazer aqui no caso z é igual a 1 menos x. Então, para o caso em que x é 1 mais raiz de 7 sobre 2, se x igual a 1 mais raiz de 7 sobre 2, implica que z é igual a 1 menos 1 menos raiz de 7 sobre 2. Que isso é a mesma coisa que 1 menos raiz de 7 sobre 2. Né? Porque você passa o 2 aqui, você faz o MMC, né? 2 menos 1 é 1. Então, você tem esse z, e no caso que x for 1 menos a raiz de 7 sobre 2, isso implica que z vai ser 1 menos 1 mais raiz de 7 sobre 2. Né? Veja que esse menos aqui, né, ele cancela com esse daqui, por isso fica mais raiz de 7. E isso é a mesma coisa que 1 mais raiz de 7 sobre 2. Então está aqui o z. Aí agora sim você escreve os candidatos, né? Para esse caso, né, o y em todos os dois vai ser 0, né? Porque a gente conseguiu daqui dessa equação do meio. Então aqui vai ficar assim: x, né, a gente vai escrever para esse x aqui primeiro, vai ser 1 mais a raiz de 7 sobre 2. A segunda coordenada é y, que é 0. E a terceira é 1 menos raiz de 7 sobre 2. E o outro é 1 menos raiz de 7 sobre 2, coordenada y0, coordenada z, essa daqui. Então você tem 4 candidatos, né? Tem esses dois e os outros que nós conseguimos lá em cima. Então vamos calcular f neles, né? F de 1 mais raiz de 7 sobre 2, 0, e 1 menos raiz de 7 sobre 2. Aí você vem lá em cima para olhar quem é sua f. Aqui, ó, sua f é o quadrado de cada coordenada. Então aqui você tem que fazer o quadrado de cada uma delas. Como é meio trabalhoso, eu vou já colocar direto, né? Mas você pode fazer a conta aí com calma, né? Vai dar 4. E se você fizer essa outra aqui, 1 menos raiz de 7 sobre 2, 0, 1 mais raiz de 7 sobre 2, isso aqui também é 4. Aí falta nos dois outros que a gente conseguiu, que são esses aqui, 0, 1, 0 e esse outro aqui. Então a gente calcula também. F de 0, 1, 0. Isso aqui claramente é 1, né? Porque é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E f do último ponto, que é 8 sobre 9, menos 7 sobre 9, 8 sobre 9. Se você fizer as contas com calma, você vai achar 171 sobre 81. Agora, esse valor, 171 sobre 81, né, ele é menor do que 3. Né, porque 3 vezes 81 vai dar 243. Né, então, já é maior do que 171. Então, isso aqui sendo menor do que 3, então a gente tem que esse aqui
é valor máximo. O valor máximo que a gente conseguiu, né, desses 4 candidatos é 4. Então, qual é a conclusão? Conclusão é que esses 2 pontos aqui, eles são os mais afastados da origem que cumprem as condições dadas, né, porque eles pertencem ao conjunto B, que é o conjunto dessas duas restrições aqui, né? X² mais 4y² mais z² igual a 4, e esse outro. Aí beleza, você chegou à resposta final, mas e qual é a justificativa, né, que garante que realmente esses pontos aqui eles são os extremos para essa f? O que é que garante é que, se você repara aqui nesse conjunto, né, ou seja, no conjunto dos x, y, z, tal que x² mais 4y² mais z² igual a 4 e x mais y mais z igual a 1, ele é compacto e sua f é contínua. Então, realmente, o máximo é atingido, né? Atingido naqueles candidatos. Pronto, então com isso a gente termina a aula de hoje.